Olá, irmãos queridos. É com muita alegria que nós vamos, mais uma vez, refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Desta vez, nós vamos estudar o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, os itens de 6 a 9. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga de nossa casa, Seude, Centro União Divina. E rogamos a Deus pela proteção, pelo amparo e que possa nos direcionar neste trabalho. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas o Evangelho é um mapa divino, meus irmãos, que aponta a direção para o reino de Deus. Olha lá. Porque através do conhecimento do Evangelho, nós vamos saber de onde viemos, para onde vamos, por que estamos nesse planeta, nesse momento de transição planetária rumo ao mundo de regeneração. E o que nos atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus no Evangelho? E esse ensino nos consola pela fé e pela esperança. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas eternas palavras de Jesus, da sua boa nova, serão solidificados, serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Se nós pararmos um pouquinho para analisar o que cada um de nós passou e vem atravessando com essa pandemia. Nós sabemos que no mês de março a pandemia vai completar um ano, não é? Quantos sofrimentos, quantas dores, separações, tristezas, problemas familiares nós atravessamos, desemprego, enfim, uma série de elementos que nos levaram ao sofrimento. Então, quantos de nós edificou sua casa na areia e se tornou instável para enfrentar e suportar as dores causadas por esse momento de pandemia? Então, esses problemas diários que cada um de nós viveu e continua vivendo, sofrendo consequências, quem não se solidificou, quem não pautou sua vida, a dos seus familiares, no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, nas suas parábolas, pode-se dizer que sofreu um pouco mais do que aqueles que têm contrito o seu coração, essa reforma íntima, essa lei moral e espiritual como base para o seu adiantamento e a solução dos seus problemas. Então, meus irmãos, o medo da Covid fez com que nós tivéssemos cada vez mais o medo do próximo. Quem não teve um susto quando pela primeira vez saiu às ruas e olhou para o seu irmão mascarado e se sentiu inseguro? E se sentiu cada vez mais afastado diante do problema do isolamento, não é? Do uso das máscaras, da higienização. Isso fez com que nós pudéssemos ter o nosso reino abalado.
sentir esse nosso reino abalado. Então, meus irmãos, se nós avaliarmos a humildade, não foi possível manter como solução. Ser humilde nos dá força, coragem para enfrentar com resignação, com devotamento os problemas. Quando nós somos humildes, tiramos de nós a vaidade, a prepotência, o orgulho, não é? Então, essa humildade faz com que a gente possa caminhar com mais precisão diante dos problemas. E a maioria de nós não teve condições de manter essa humildade como solução na sua caminhada. Um outro degrau foi usar o amor como remédio. Como assim, Ivoneide? Quando é que eu faltei com amor? Quando eu não fui benevolente para com o meu irmão. Quando eu não dei assistência àquele idoso, aquele paciente do grupo de risco que ficou isolado em sua casa. Então, o meu amor, a minha doação, não foi um remédio, um bálsamo para que a gente pudesse administrar e essa pessoa vir a sentir ânimo e coragem para enfrentar tudo que nós estamos ainda passando. Sabe qual é o outro degrau, meu irmão, que a gente não conseguiu possuir? Foi a caridade, a prática de caridade com certeza. Quando é que eu não fui caridoso? Quando é que nós faltamos com a escuta, a fala amiga, a ajuda nos projetos sociais, com medo de sair de casa? Então, foram muitos desafios para que a gente pudesse possuir essa caridade como certeza e vivenciá-la. Nós não encontramos o perdão no nosso caminho. Muitos de nós aproveitou essa pandemia para se separar. Quantos maridos, esposas, chegaram à separação nesse momento onde a família precisava estar mais coesa, mais unida, e o reino de Deus mais distanciado, porque a gente não foi capaz de plantar a paz, a união, a concórdia, o amor, a serenidade na família. Um outro degrau que a gente não sentiu foi a misericórdia com esperança. Bem-aventurados os misericordiosos. Faltou misericórdia, faltou esperança. Quantas vezes todos nós ficamos desesperançados quando não passamos por completo nesse teste, porque a nossa casa foi edificada na areia e não na rocha pautada nesse evangelho. E a indulgência como pacificação? Nós aplicamos a indulgência? Nós começamos a vivenciar e aceitar o outro como realmente é no nosso convívio diário? Passamos a ver os defeitos que nós não víamos. O homem e a mulher que saía de manhã e voltava à noite, que não tinha um relacionamento mais amigável, que não tinha um abraço, uma alegria junto aos seus filhos adolescentes, eles passaram a não ser indulgentes, porque eram muitas horas dentro de casa, num convívio, num relacionamento familiar. E esse reino foi abalado. A brandura como meta, ela não foi alcançada. Quantas vezes nós deixamos de ser brandos, serenos, por conta da falta da paciência, da indulgência, da misericórdia, do perdão. Meus irmãos, a fé como bênção, quanta gente não perseverou, levando à tristeza, à melancolia e muitas vezes ao suicídio. Da depressão
ao suicídio, porque nós não tivemos fé. A fé como bênção que solidifica e que transforma e que leva a montanha de um lugar a outro. Essa montanha são os nossos problemas superados. A certeza de que nós iremos vencer, iremos ultrapassar tudo isso em busca desse reino solidificado dentro de nós através desse evangelho. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas o que fazer? O que devemos fazer? O que nós estamos fazendo no Seude e tantas outras casas que estão com dificuldades, mas operacionalizando seus projetos sociais, vivenciando esses momentos através dessa tecnologia. Quantas soluções cada casa tem procurado atender e realizar. Então vamos todos juntos caminhar com firmeza, coragem, apesar das dificuldades durante todo esse trajeto para esse reino, na certeza de que o importante é que cada um de nós persista no bem, na prática do amor, na vivência da caridade e da fraternidade. Porque o reino dos céus, meus irmãos, só será conquistado por aquele que ama verdadeiramente o próximo, como Jesus nos amou. Então o Evangelho é essa rocha edificada e nós somos a casa que se edifica nessas palavras na Boa Nova de Jesus. Então essa casa ela não pode ser edificada sobre areia, porque não terá base, não terá solidez. Essa casa edificada sobre areia, ela vai ruir na primeira dificuldade, na primeiro obstáculo, no primeiro relacionamento com o próximo. Nós vamos procurar barreiras para não conseguir, para não transpor essas dificuldades do nosso cotidiano. Então Deus, que a tudo vê e tudo sabe sobre cada um de nós, o que se passa em nossos corações, no fundo de nossa alma. Jesus que lê os nossos pensamentos. Jesus que percebe quando nós usamos de sinceridade, quando nós procuramos pedir para obter a misericórdia, buscar e achar a divindade. Então Jesus vem nos alertar que nós precisamos, sim, clamar por Senhor, Senhor, mas edificado nessa rocha que é esse Evangelho, que nos leva e nos abre e nos dá esperanças para os dias melhores, para que a gente possa superar todos os problemas que a vida nos proporciona e que muitas vezes atrapalha a nossa missão, na nossa reencarnação. Esta que é um momento ímpar de nossas vidas. Cada um de nós somos escolhidos para estar aqui neste momento, vivenciando essa etapa de vida. Então, para que nós possamos clamar a Jesus, para que esse reino de amor, de bondade que está dentro de nós, como casa, morada espiritual de nós mesmos, superando os nossos problemas, que nós possamos nos edificar, sermos fraternos, porque fora da caridade e da fraternidade não há salvação. Então, meus irmãos, somos todos convidados a cumprir e ensinar a boa nova do Divino Mestre Jesus e edificar a nossa casa sobre a rocha. Cada um de nós, irmanados nessa corrente do bem,
do amor, para que esse reino misericordioso possa ser vivido e edificado, pautado nas ações do nosso dia a dia, do amor como remédio na prática para o meu irmão necessitado, para o meu irmão em dores, para o meu irmão em agonia, fazendo com que nós possamos viver lado a lado esse reino. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que essa espiritualidade amiga, benfeitora da nossa casa nos ilumine hoje e sempre, e que nossos anjos guardiões nos amparem, e que cada um de nós possa contar e cantar vitórias nas esperanças do amor de Jesus. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.